na Champion, com 10 anos já, com sonhos realizados de casa própria, de telefone, carteira assinada, uma empresa que eu gostava. Aí eu comecei a entender, não vou fazer mais turno não. Aí vou cuidar de um outro desejo, de uma outra maneira de trabalhar. Passei a ter comigo esse desejo, olha, eu vou montar meu próprio comércio. E isso aconteceu. Foram anos nessa faixa aí de mais ou menos 6 anos, trabalhando por conta própria, um outro desafio, porque a nossa vida, ela é sempre um desafio. E eu quis, depois da Champion, passar por esse desafio. E consegui passar 6 anos por esse período de experiência, de trabalhar por conta própria, de ser o gestor da minha empresa. A faculdade, aquele sonho de criança, da infância, da juventude, foi amadurecendo de novo. Foi, sabe, aquela vontade, olha, eu preciso fazer a faculdade. Eu não realizei esse sonho, porque quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma professora, ela chamava Dona Carminha, dava aula de biologia. Mas eu amava a disciplina de biologia. Mas só que eu fiquei esse período longe. Aí quando eu comecei a voltar a pensar na faculdade, me veio na cabeça logo eu fazer o curso de biologia. Mas as condições financeiras não eram precárias. Casado, 2 filhas pequenas, a esposa desempregada, então como estudar? Mas arrisquei, porque eu acredito na educação. Veja como são as coisas, eu acreditei na educação. Com 40 anos eu voltei para a faculdade. Eu consegui entrar na faculdade, realizar um sonho da juventude 20 anos depois. Entrei para a faculdade, tinha o dinheiro para pagar a matrícula e eu pagava a van, somente. E o primeiro semestre, naquela época começou a ter que fazer negociação em julho, para você acertar os meses, para poder seguir o ano, senão trancava a matrícula. Em junho a faculdade lançou um concurso de bolsas, eu consegui, fiz lá o concurso, passei, consegui 100% de bolsa e fiz o curso de biologia. 3 anos licenciatura, 4 anos bacharel. Hoje eu sou licenciado em Ciências Físicas Biológicas, ou seja, professor e biólogo de formação, que eu sou bacharel em biologia. De lá para cá, durante o período da faculdade, que é uma coisa muito interessante, quando a gente está cursando licenciatura, no 2º ano você pode dar aula como eventual. Foi quando, em 2005, eu consegui dar aula de eventual, a minha primeira aula de eventual. Me lembro como fosse agora, 2 de maio de 2005, primeira vez que eu piso na sala de aula como professor. Aí, a alegria, aquela noite que eu vai começar amanhã, sabe aqueles, puxa, mas eu vou dar aula, 40, já com 41 anos, que sonho. Aí, aquela noite eu só lembrava daqueles professores, daqueles mestres que eu tive lá, na sala de aula, nos anos 2000, muito diferente de quando eu fui aluno. Mas enfrentei e graças a Deus eu encontrei ali, hoje, posso dizer para você, que a partir daquele momento é o sonho. Eu adoro dar aula, eu amo dar aula, posso dizer isso para você de coração, que é uma profissão que dignifica. Eu tenho orgulho, é preciso investir na educação, é preciso valorizar o profissional da educação, é preciso valorizar aquela pessoa que serve na educação, porque a educação é a base de tudo. O maior desafio, eu acredito que foi quando as minhas aulas que foram atribuídas a mim, eu tinha que trabalhar na Fundação Casa. Para quem não sabe o que é Fundação Casa, que fica em Mogi Mirim, ela é onde os adolescentes são internados para cumprir medida socioeducativa. Então você dá aula para quem está cumprindo medida socioeducativa. Para mim, aquele momento, quando eu pisei lá, abro um portão, fecho outro, abre outro, isso é um desafio muito grande. Você fica apreensivo. Nossa, e aqui, e agora? Mas, graças a Deus, eu encarei e estou lá desde 2009. Portanto, é o 11º ano meu lá, são 11 anos trabalhando com medida socioeducativa. Para mim, foi um desafio que me complementa. Por quê? Eu
vejo aquele jovem ali privado da liberdade, eu acredito que ele precisa ainda mais ainda do professor. Que aquele professor que vai transmitir para ele exemplos, que vai falar para ele, olha, a vida, você precisa ser levado mais a sério, valoriza a escola. Muitas vezes, porque o jovem às vezes ele se perde por causa de dinheiro, de modismo. Isso tudo eu falo para ele, isso aí são coisas que passam na vida da gente. Você precisa pensar em construir a sua vida, construir, e muitos adolescentes já têm filhos, então aí sempre aquela minha palavra sempre, olha, você vai educar a sua filhinha na hora que você sair daqui, mas você precisa ser exemplo para ela. Você precisa ser um pai exemplar. Então, isso sai fora da grade curricular. Eu vejo que é um trabalho que dá certo, que dignifica. Então, vou com orgulho trabalhar lá dentro da fundação. Posso dizer para vocês que sou realizado em dar aula lá.